Ó Jesus, Salvador, Mestre, Criador. Então, o que está prestes a acontecer neste mundo louco? Nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Tom e você está assistindo ao canal Watchman River. Fico muito feliz que você esteja aqui. Obrigado por se juntar a mim. Vamos receber mais neve, talvez uma nevasca ou tempestade do Nordeste amanhã à noite. Acumulou mais uns 20 a 30 centímetros de neve sobre a anterior, bem quando ela começou a derreter. Porque a gente perdeu, sabe, provavelmente metade da neve que tinha aqui já derreteu nos últimos dias. Ontem choveu um pouco e tem mais neve chegando, mas é inverno. O que você vai fazer, né? Ei, antes da gente falar sobre o que está acontecendo no mundo, quero consultar as Escrituras e uso As Promessas de Deus para Cada Necessidade, um livro com versículos organizados por categoria. Eu adoro a seção em que estou hoje, página 35. Jesus é seu irmão. Vamos ler algumas dessas passagens. Mateus 12, versículo 50. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Vamos para Hebreus capítulo 2, versículo 11. Pois tanto o que santifica quanto os que são santificados vêm todos de um só. Por qual razão? Ele não se envergonha de chamá-los de irmãos? Jesus não se envergonha de nos chamar de seus irmãos e irmãs. Você consegue imaginar Romanos 8, versículo 29, pois aqueles que ele de antemão conheceu? Ele também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Lindo, Gálatas 3, versículo 26. Pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo. Jesus, me dá um amém, obrigado. Eu ouvi isso. Vamos para João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Esses são tão poderosos, Efésios 2, versículo 19. Agora, portanto, vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. 1 João, capítulo 3, versículo 1. Vejam que grande amor o Pai nos concedeu, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Já se sentiu como um estranho em um mundo estranho? Bem, você pertence ao Altíssimo. Espero que sim. Se continuar assistindo, vou compartilhar o Evangelho no final, e você pode ter uma nova vida hoje. Vamos para Gálatas 4, 2 pontos, 6 a 7. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos seus corações, clamando, Abba, Pai. Portanto, você já não é mais escravo, mas filho. E se é filho, então também é herdeiro de Deus por meio de Cristo. Vamos lá, você está percebendo o poder do que estou falando aqui? Herdeiros de Deus? Sim, por meio de Cristo Jesus. Romanos 8, versículo 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Mais uma. 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Meu Deus, eu simplesmente amo essa parte deste livro e essas escrituras. Elas são tão poderosas, tão poderosas. Então, como está todo mundo hoje? Espero que estejam bem, feliz por estarem aqui. Então, vamos revisar o que falamos ontem e depois quero falar um pouco mais sobre isso. Isso é do Times of Israel. O presidente Trump anuncia 17 bilhões de dólares em promessas para Gaza na conferência inaugural do Conselho da Paz. Isso aconteceu no dia anterior. Ontem e na quinta-feira, ele anunciou promessas de cerca de 17 bilhões de dólares para ajuda emergencial e reconstrução de Gaza na reunião inaugural em Washington do seu Conselho da Paz. Estamos vivendo nos últimos dias, então, de acordo com esse Conselho da Paz. Eles têm 17 bilhões de dólares até agora para reconstruir Gaza, e parte desse valor é para ajuda humanitária. Eles querem entrar e querem reconstruir Gaza, querem deixá-la simplesmente linda.
Eles dizem que vai custar cerca de 70 bilhões de dólares para reconstruí-la completamente. E até agora, eles têm esses 17 bilhões de dólares prometidos. E eles têm planos lindos para a faixa de Gaza, querem que ela pareça a Riviera, querem fazer algo como a Las Vegas Strip na faixa de Gaza. E você sabe, essa é uma terra muito valiosa. Então eles estão meio que salivando, sabe? É a nação de Israel, mas eles estão salivando. Todo mundo quer um pedaço disso. É como um imóvel de frente para o mar, no mar Mediterrâneo, sabe? E é uma terra linda. Agora, não é. Agora não. Está meio destruída, caso não tenha notado, mas todos têm planos para ela. Eles dizem, se isso acontecer, e eu também digo, se isso acontecer. Vai levar anos para construir isso, mas alguns dizem que fariam em 1 ou 2 anos, pois já tem planos. Então eu só estou sentado lá pensando, o que realmente vai acontecer? E aqui está o meu dilema. Eu não acho que isso possa acontecer. Eu não acho que exista 1% de chance de Gaza ser reconstruída. Eu não vejo isso na profecia bíblica, e acho que estamos na época do arrebatamento pré-tribulação da igreja. Eu não acho que haja tempo suficiente, e não vejo isso nas Escrituras. Então, vou dizer que há 0% de chance de Gaza ser reconstruída. Já estamos muito avançados nesses tempos do fim. Eu sempre falo isso para vocês. Eu sempre imagino Harrison Ford, o Indiana Jones, fugindo daquela pedra gigante que está rolando atrás dele. Aliás, é uma cena incrível naquele filme. Mas eu sempre vejo a profecia bíblica exatamente assim. Agora, onde estamos, essa profecia está em movimento. E nada vai fazer aquilo voltar para cima da colina, está em movimento agora. Por isso que eu sempre digo que estou olhando para cima todos os dias esperando por Jesus. Então, para reconstruir Gaza, o que teria que acontecer? O Hamas teria que se desarmar. Você acha que isso vai acontecer? Eu não vejo isso acontecendo. Eu vejo a guerra chegando. Você acha que o Irã vai propor algum acordo de paz para adiar essa guerra? Talvez um acordo temporário? Consigo imaginar isso, consigo ver o presidente Trump dando o benefício da dúvida a eles, talvez, mas no fim, nos próximos. Isso pode acontecer hoje, nos próximos dias, semanas, ou em 1 mês ou 2. Haverá uma grande guerra no Oriente Médio, e tudo isso é uma questão espiritual. Porque o Irã e seus aliados não vão parar de odiar Israel. Eles não se importam com a faixa de Gaza. Você precisa entender isso. Você poderia dizer a cada um: vamos construir uma mansão para você na faixa de Gaza e te dar as chaves sem custo algum. E eles perguntariam: Israel ainda é uma nação? Bem, sim, então não, nós não queremos isso, sabe? É uma questão espiritual. Você precisa entender isso. É por isso que estamos vendo tanto ódio e antissemitismo nesses últimos dias. É por isso que tantas pessoas são contra Israel. E agora são pessoas de todos os tipos que estão se voltando contra Israel e contra o povo judeu. Pessoas de todos os tipos, estamos vendo isso em todo lugar que olhamos. Jamais farei isso, pois este é o povo e a nação de Deus. Você acha que o povo judeu não precisa de Jesus para ser salvo? Todos precisam crer no sangue redentor de Jesus e em sua obra na cruz. O que digo é que esta é a nação de Deus, com uma aliança e pessoas aliançadas. Nada vai impedir isso, e é por isso que o mundo os odeia. Você percebe que estamos vivendo no mundo, não somos do mundo, mas estamos no mundo, estamos vivendo no mundo. E estamos vendo o mundo inteiro odiando Israel e o povo judeu, e triste dizer, alguns chamados crentes também caindo nisso. Gosto de repetir isso quase diariamente. Não estou dizendo que temos que adorar cada decisão que o governo israelense toma. Não estou dizendo que temos que adorar o governo de Israel. Mas estou dizendo que apoiamos aquela nação e aquele povo. Essa é a nação e o povo de Deus. Ele tem um plano para eles. Isso vai acontecer durante a tribulação de 7 anos. E ao final dela, todo o remanescente será salvo. Todos que restarem perto do fim serão salvos. Agora, muitos do povo judeu vão morrer durante a tribulação de 7 anos. Muitos mesmo. Mas ele tem um plano perfeito para esse povo. E sabe, eu recebo bastante e-mail de ódio na minha vida. Isso faz parte de ser um sentinela. Entendo o ódio ao arrebatamento pré-tribulação, mas não entendo como alguém pode odiar seus irmãos e irmãs. Eu não odeio ninguém que acredita no arrebatamento pré-ira ou no arrebatamento pós-tribulação. Por que eu odiaria essas pessoas? Eles são meus irmãos e irmãs, mas eu recebo ódio por causa disso. Mas sabe de uma coisa? Nada se compara ao ódio antissemita que eu recebo. O ódio que recebo por apoiar Israel é inacreditável. Você não acreditaria nas coisas que me mandam, sabe? Ameaças e todo tipo de coisa, mas sabe de uma coisa? Eu não vou virar as costas para o povo judeu nem para a nação de Israel.
Desculpa, mas não me arrependo. Então é isso, vamos ver algumas coisas que estão nas notícias. Isso foi da Axios, e dizia que o governo Trump está se preparando para considerar uma proposta que permite ao Irã um enriquecimento nuclear simbólico, desde que não haja nenhum caminho possível para uma bomba. Um alto funcionário dos Estados Unidos disse à Axios: "Eu não sei se acredito nisso, só dizendo." Mas, ao mesmo tempo, segundo a Axios, Trump recebeu opções militares que envolvem atacar diretamente o líder supremo. Vamos ver. Eu sei de uma coisa. O canal 12 em Israel disse que o Irã tem uma última chance de evitar o ataque. Sabe, eles estão tentando dizer, mas sabe de uma coisa? Existem limites que precisariam ser ultrapassados. Há coisas que eles teriam que ceder, e o Irã não vai ceder. E não parece que os americanos ou israelenses vão ceder. Parece que a guerra está chegando lá. A Sérvia pediu que seus cidadãos deixem o Irã o mais rápido possível por causa da ameaça de ação militar. Suécia, Alemanha. Ambos estão dizendo: saiam daí, pessoal. Estão pedindo para seus cidadãos saírem imediatamente. A França também está pedindo que seus cidadãos deixem o Irã imediatamente. E o Japão está dizendo: saiam daí. Então, todos esses países sabem que algo está para acontecer agora. Isso é um pouco dramático, mas vou te contar o que o Daily Iran News publicou no X. Eles disseram: esta guerra vai ser como nada que o mundo já viu. Vai ser pior do que a Segunda Guerra Mundial. Eu acho que isso pode levar ao arrebatamento, sinceramente, ele disse. Eles também tuitaram: a guerra entre Estados Unidos e Irã será o apocalipse. Bem, estamos nos últimos dias. Eu estou sempre orando pela paz, mas realmente acredito que uma guerra séria está chegando ao Oriente Médio, e em breve. O embaixador dos Estados Unidos em Israel, Mike Huckabee, sobre o Irã, disse: se não houver um acordo, e um acordo significa nenhum enriquecimento nuclear e nenhuma expansão de mísseis balísticos, então não há acordo. Se não acreditam que o presidente Trump agirá militarmente, tem memória curta? Sim, na guerra de 12 dias de junho passado, e então isso aconteceu ontem à tarde, e foi do New York Times. Então eu sempre fico tipo, bom, eu não sei, sabe? É de quebrar a cabeça. Centenas de soldados já foram evacuados da base Lud, no Catar, segundo autoridades do Pentágono. Foi isso que o New York Times noticiou. Depois, um oficial americano afirmou: pouco tempo depois, não evacuamos nossos soldados das nossas bases. Transferimos alguns dos nossos soldados para treinamento em várias missões no Oriente Médio. Então é isso, depois recebemos essa informação. Aragati, o ministro das Relações Exteriores do Irã. Isso é do Times of Israel. O ministro das Relações Exteriores do Irã se recusa a abrir um envelope contendo propostas dos Estados Unidos sobre mísseis. Esse cara é teimoso mesmo. O governo de Israel acredita que Teherã e Washington estão em um impasse e está fazendo preparativos para uma possível ação militar conjunta com os Estados Unidos. Embora ainda não tenha sido tomada uma decisão sobre a realização de tal operação, diz uma fonte familiarizada com o planejamento. 2 oficiais israelenses disseram a Reuters que veem as diferenças entre Washington e Teherã como irreconciliáveis e consideram alta a chance de uma escalada militar em breve. 2 rodadas de negociações entre Irã e Estados Unidos travaram em um ponto. Desculpe, em questões centrais, desde o enriquecimento de urânio até mísseis e alívio de sanções. Quando mediadores omanenses entregaram um envelope com propostas sobre mísseis ao ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas, ele nem o abriu e o devolveu, segundo fonte próxima às negociações. Eles não querem falar sobre isso. Vamos planejar negociações para daqui a 2 semanas, na próxima quinta-feira. Eles estão sempre querendo enrolar e adiar, adiar e adiar enquanto vão preparando as coisas, sabe? O Times of Israel afirmou que Irã e Estados Unidos continuaram avançando rapidamente para um conflito militar no fim de semana. No fim de semana, enquanto as esperanças de uma solução diplomática para o impasse sobre o programa nuclear de Teherã e suas ações na região vão diminuindo. Israel e os vizinhos do Golfo do Irã agora veem o conflito como mais provável que um acordo, disseram as fontes. Com Washington aumentando uma das suas maiores mobilizações militares na região desde a invasão do Iraque em 2003. É aí que estamos. E agora os protestos voltaram a acontecer no Irã. Amir Tsarfati compartilhou isso. Ele disse: o povo de Abdanã, no Irã, foi às ruas.
A notícia dos protestos universitários em Teherã está se espalhando por todo o Irã, e dizem que eles estão se espalhando pelas universidades de todo o país. Os estudantes estão começando a, sabe, é como tomara, Senhor, proteja-os. E ele disse: se de fato uma nova onda de protestos em massa começou, este é o momento para o presidente Trump agir de forma decisiva. O mundo não pode ficar parado, enquanto outro apagão da internet é usado para encobrir um massacre brutal de milhares de pessoas. O silêncio e a demora só encorajariam o regime. Sim, então ele diz: haja agora, presidente Trump, antes que comecem a massacrar esses estudantes. Eles fariam isso? Claro, fariam isso. O presidente Trump disse ontem. Ele estava respondendo a uma pergunta, acho que no Air Force One, e disse que gostaria que a China e a Rússia se juntassem ao seu Conselho da Paz. Ele disse: foram convidados, gostaria que participassem. Estamos vivendo tempos muito proféticos. Estou preparando uma introdução para o meu vídeo de segunda-feira e vou falar sobre a urgência, com os tempos em que estamos vivendo. E simplesmente tempos incríveis em que estamos vivendo, tempos incríveis. Eu só não acho que as pessoas percebem o quão perto estamos do arrebatamento pré-tribulação. Estamos muito perto disso. Então confira este vídeo. A visão interna nas empresas de observar o que vai acontecer mostra que o mundo não está preparado. Em breve teremos modelos extremamente capazes. Vai ser uma decolagem mais rápida do que eu imaginava originalmente, e isso é estressante e causa ansiedade. Então Bubba News compartilhou esse vídeo, e isso foi o que ele disse. O que vai acontecer? O mundo não está preparado. E foi isso que Sam Altman, da OpenAI, disse, um aviso. O que está vindo com a IA? E Bubba disse, isso é absolutamente insano. Os Emirados Árabes Unidos terão a plataforma de AGI para governar. Dubai, este ano, vai se tornar a primeira cidade do mundo a estar sob a liderança da inteligência artificial, ele disse. Se a IA vai governar uma cidade, o que a impediria de governar o mundo? Babá disse que não temos muito tempo neste mundo. Não, já fomos longe demais, é por isso que já fomos longe demais. É por isso que Gaza não vai ser reconstruída. Se isso fosse em 1950, talvez eu dissesse que Gaza seria reconstruída, pois naquela época reconstruíam tudo após guerras. Estamos em um período diferente, já fomos longe demais, Bubba também disse. Sam Altman acabou de admitir que a IA vai tornar a maioria dos humanos economicamente inúteis. Ele disse que uma única empresa de IA, um negócio de uma só pessoa, em breve poderá controlar mais riqueza e poder do que governos inteiros. Quando ouvi esse trecho, pensei imediatamente em como o corrente alternada, o anticristo, vai ascender ao poder tão rapidamente, com muita riqueza e poder globais, riqueza e poder digitais de IA. Então ele disse, um Deus que ele adora, que seus antepassados definitivamente não conheciam. Parte de Daniel 11, versículo 38. As Escrituras estão ganhando vida nesses últimos dias. Coisas que nunca entendemos direito, e foi Daniel quem selou o livro. Estava dizendo, nos últimos dias tudo vai ganhar vida. Você vai entender, e estamos começando a ter um novo entendimento das Escrituras. É um tempo incrível para estar vivo se você conhece Jesus. Se você não conhece Jesus, este é um péssimo momento para viver, pois o mundo vai passar por mudanças inéditas. Ouça esta aqui. Isso é do Daily Mail. Ciência. Picos misteriosos na harpa da Terra estão embaralhando cérebros humanos com um zumbido agudo e estranho. Que bobo eu. Pensei que só meus filhos me deixavam maluco com aquele barulho agudo. O zumbido natural da Terra, o zumbido da Terra. A vibração tem apresentado uma série de picos incomuns nas últimas semanas, levantando questões sobre se o fenômeno pode influenciar o humor e a cognição. Conhecida como ressonância de Schumann, essa vibração é frequentemente descrita como o batimento cardíaco da Terra, um ritmo eletromagnético constante gerado por relâmpagos presos entre a superfície do planeta e a ionosfera. Um aplicativo de monitoramento do clima espacial chamado Medio Agent relatou leituras elevadas da ressonância de Schumann durante todo o mês de fevereiro, classificando-as como altas e potencialmente disruptivas.
Embora especialistas alertem que tais medições podem flutuar naturalmente, você está ouvindo um zumbido agudo? Como disse, pensei que fosse minha doença de Lyme ou meus filhos me enlouquecendo. Sempre ouço um som agudo, muito alto, no ouvido surdo e na cabeça. Não consigo ouvir nada aqui fora, mas na minha cabeça é um apito agudo o tempo todo. Mas você se acostuma de verdade. No primeiro ano, achei que ia enlouquecer mesmo assim, terremotos. Nas últimas 24 horas, houve 46 acima de 4.0 e 11 acima de 5.0. Então é isso, vamos para o mundo dos palhaços. E esse mundo dos palhaços às vezes é engraçado, e às vezes não é. Hoje, pelo menos para mim, não é engraçado. Isso é do Independent. Os planos da Meta para óculos inteligentes com reconhecimento facial por IA ameaçam a segurança de todas as mulheres e meninas. Mulheres e meninas podem ser expostas ao risco de assédio, perseguição e abuso se a Meta seguir adiante com os planos de adicionar recursos de reconhecimento facial por IA aos seus óculos inteligentes. Grandes organizações de caridade alertaram sobre isso. Especialistas disseram que a tecnologia que permitiria aos usuários identificar pessoas. O que aconteceu com as leis de privacidade, sabe? O que aconteceu, sabe? Nós somos pessoas burras, somos ovelhas burras. Nós permitimos que coisas aconteçam que simplesmente não deveriam ser permitidas. Mas especialistas disseram que a tecnologia, que permitiria aos usuários identificar pessoas e descobrir informações sobre elas usando a ferramenta de IA da plataforma, poderia representar um risco direto e sério para sobreviventes, colocando-os em perigo e permitindo que agressores os localizem e rastreiem. Eles afirmaram que o recurso pode ameaçar a segurança de mulheres e meninas em locais públicos, permitindo que usuários acessem informações sobre elas sem consentimento. Isso ocorre após o New York Times revelar que a Meta, dona do Facebook, WhatsApp e Instagram, avalia incluir reconhecimento facial em seus óculos inteligentes ainda este ano. Mas fontes disseram ao New York Times que o recurso não daria às pessoas a capacidade de procurar qualquer pessoa que encontrassem. Me dá um tempo. Você quer que as pessoas andem por aí com óculos e quando te veem fiquem tipo, beleza, esse é o nome dessa pessoa. Com uma breve pesquisa, é possível descobrir onde ela mora. Aqui estão o Instagram, o Facebook e fotos dos filhos dela. Esse mundo não é sustentável, simplesmente não é, de jeito nenhum, não tem como. É um mundo de palhaços. Tudo bem, pessoal, tudo bem, todo mundo, tudo certo. Pode ser um bom momento para pausar o vídeo e pegar um lanche. Sabe do que estou com vontade? Da melhor combinação de todas. Experimenta. Castanhas de caju e refrigerante de creme. Repito. Castanhas de caju e refrigerante de creme. Melhor combinação. Já contei isso para alguns. Eles voltam e dizem, Tom, adivinha o que comi ontem? Eu pergunto. Eles respondem, castanhas de caju e refrigerante de creme. E aí, o que achou? E eles falam, daqui para frente eu sempre vou divulgar isso. Castanhas de caju e refrigerante de creme é uma ótima combinação. É isso quando eu faço, e eu não faço com tanta frequência, mas eu faço. Tem um refrigerante de creme que eles vendem que não tem açúcar. Mas tem aqueles outros produtos químicos terríveis e tal, então eu não tomo muito, mas... Diz mais uma vez para o pessoal lá do fundo. Castanhas de caju e refrigerante de creme. Beleza, vamos ler alguns comentários do dia. Ok, Stephanie. Há 10 anos neste mês eu sofri um acidente de carro grave. Meu carro capotou e caiu de lado, do lado do motorista. Eu tive que ser retirado com o desencarcerador. Fui acusado de dirigir embriagado. Apesar de eu não ter álcool no sangue, eu nem bebia. Saí sem um arranhão. Eu deveria ter morrido. Eu estava seguindo o Senhor, mas não lia minha Bíblia regularmente. Desde aquele dia, leio minha Bíblia todos os dias. Deus me despertou. Fiquei 4 meses sem carro, sem ajuda, mas Deus providenciou. Cresci muito e sou muito grato pela mão dele sobre minha vida. É um testemunho muito bom, irmã. Obrigado, Estefânia. Uau, foi retirada com o desencarcerador hidráulico. Já vi isso em vídeos, é assustador. Obrigado por compartilhar isso, Kátia. Eu não tenho medo. Jesus está comigo. Ele está sempre ao meu lado, então não temo o que está por vir. Eu costumava ter muito medo, mas Deus abriu meus olhos e colocou paz em mim. Louvado seja Deus. Toda a glória a Deus nas alturas. Amém.
Amém, Kátia. Isso é lindo. Obrigado, Trace. Terceiro ano consecutivo em que há um sinal de lua de sangue em Purim, nos dias 2 e 3 de março. Não é coincidência que houve um terremoto em Susa, Irã. O Senhor sempre nos avisa antes do juízo, mas nós, irmãos, não estamos sob juízo. Estamos aguardando o resgate do nosso rei que está por vir, Jesus, que está prestes a nos chamar para casa antes da ira que virá. Amém, irmã? Amém. Sim. Ontem eu disse, vocês estão vendo o que eu estou vendo? E a Claire disse, ei, Tom, eu estou vendo, e nem preciso dos meus óculos de leitura. Adorei isso. Obrigado, Claire, mais um xerez. Eu acredito que aqueles que ficarem após o arrebatamento vão cair facilmente na narrativa dos alienígenas, com certeza. Especialmente porque tantas pessoas e instituições religiosas vão ficar aqui. O mundo vai dizer que não poderia ser um arrebatamento porque algumas das pessoas mais religiosas da Terra ainda estão aqui. Com certeza. E essas pessoas religiosas, com todas as suas vestes, ouro, pompa e circunstância, vão estar liderando a narrativa. Eu acredito. Com certeza. Orando por quem está preso em falsas igrejas e religiões de Satanás, para que sejam resgatados por Jesus Cristo antes que seja tarde. Você está certa, Sherry, e eles foram resgatados. Mas eles estão confiando na religião e nas obras, e não na obra consumada de Jesus e em sua graça maravilhosa, maravilhosa. Você sabe, é tudo sobre a graça. Somos salvos pela graça, um presente não merecido por meio da fé em Cristo Jesus. Não somos salvos pelas obras. Não é nada que façamos, não há nada que possamos fazer se isso não estiver nas Escrituras. Mas se você chegasse aos portões perolados do céu quando morresse, e Jesus dissesse para você, por que eu deveria deixar você entrar no meu reino? Qual seria a sua resposta se a sua resposta fosse qualquer coisa além de, você não deveria? Mas por você, Jesus, pelo que você fez por mim, ele deixaria você entrar. Se for diferente, é porque eu ia à igreja todo domingo e participava do estudo bíblico às quartas. Ajudei uma velhinha a atravessar a rua e fui mais bom do que mal. Se você acha que vai impressionar Jesus com boas ações, ele vai dizer, pode entrar, você mereceu. Você não entende o que é o cristianismo, nós não podemos merecer isso. É um presente de Deus. Quando você crê no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada na cruz, é salvo. Então, o Espírito Santo é colocado em você e você nasce de novo. Você acaba geralmente fazendo obras melhores. Normalmente você peca um pouco menos. Com o passar do tempo, você nunca para de pecar. Mas quando você tem o Espírito Santo habitando em você, tende a ser mais santo, mais separado. Você é diferente do mundo como deveria. Mas suas obras, boas obras, não fazem nada pela salvação. A única coisa que você contribuiu para a salvação foi o pecado que precisava ser resolvido. Porque Jesus veio aqui há 2000 anos para nos resgatar do nosso problema com o pecado, nós precisávamos de um Salvador para sermos resgatados. Certo, porque não conseguimos fazer isso sozinhos. Todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Vocês precisam de um Salvador. Aqui estão todas as leis. Ninguém conseguiu cumpri-las. São muitas, centenas, não apenas os 10 mandamentos. São centenas, ninguém as cumpriu. Foi feito assim de propósito para mostrar, adivinha só, você precisa de um Salvador. Então todo o Antigo Testamento aponta para um Salvador. Todo o Antigo Testamento se desdobra no Novo Testamento. Você tem o seu Salvador. O nome dele é Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Deus homem. Jesus nasceu aqui de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo, e ele foi absolutamente perfeito. Seu desempenho foi perfeito porque ele é totalmente Deus e totalmente homem. E ele veio aqui para morrer e pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Tudo que você precisa para ser salvo é dizer, Jesus, admito que sou pecador. Creio no teu sangue expiatório que me lava e me deixa branco como a neve, e na tua obra consumada na cruz, morte, sepultamento e ressurreição. Eu preciso de um Salvador, e você é o Salvador do mundo. Agora creio em você. Ao crer no sangue expiatório de Jesus e em sua obra consumada, você está salvo novamente. Você nascerá de novo porque Deus dará o Espírito Santo e será selado até a redenção. Em breve deixaremos este mundo. Esta é a decisão mais importante de toda a sua vida. Espero que você escolha sabiamente, porque hoje é o dia da salvação. Se isso soa como verdade para você, corra para isso porque o Espírito de Deus está te chamando, está te atraindo, dizendo,
Venha viver comigo para sempre e sempre. Jesus quer você em sua família e já pagou seu caminho. Se você recusar, enfrentará isso no dia do julgamento quando ouvir: afaste-se de mim, nunca te conheci. Não terá desculpa, pois me ouviu agora. E você vai dizer: eu ouvi que meus pecados foram pagos pelo sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, e eu disse: não, eu rejeitei o pagamento. Você não dirá que ele é injusto, mas o destino após isso é um lugar onde nem meu pior inimigo deveria ir: separação eterna de Deus. Também chamado de inferno, choro, lamento, ranger de dentes e calor. Nunca acaba. E você não dirá a Deus: você é injusto por me mandar aqui. Você dirá: você enviou seu filho para pagar meus pecados com seu sangue, e eu rejeitei isso. Estou tendo o que mereço, e não quero que você vá para lá. Por isso eu compartilho o Evangelho na esperança de que você ouça e converse com Jesus e tenha uma nova vida hoje. Eu orei por você no meu tempo de devoção esta manhã, e orei por cada pessoa que assistiria a este vídeo, então goste ou não, você foi alvo de oração. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, verei vocês amanhã, se Deus quiser. Amo vocês. Ó Jesus, Salvador, Mestre e Criador,